Livro O Verão que Mudou a Minha Vida. Autora Jen Han. Capítulo 4. Susana acordou da soneca pouco tempo depois de vestirmos as roupas secas, pedindo desculpa por ter perdido nossa chegada triunfal. Ela ainda estava meio sonolenta, com um lado do cabelo todo arrepiado, feito uma criança. Ela e minha mãe se abraçaram primeiro, um abraço forte e demorado. Minha mãe estava tão feliz de vê-la que tinha lágrimas nos olhos. E olha que ela nunca chora. Depois foi minha vez. Susana me envolveu num longo abraço, daqueles que demoram tanto que a gente fica se perguntando se falta muito tempo para acabar. Preocupada com quem é que vai se afastar primeiro. Você está mais magra, comentei, em parte porque era verdade, em parte porque sabia que ela adoraria ouvir aquilo. Susana vivia de dieta, sempre preocupada com a alimentação. Para mim, ela sempre estava perfeita. Ah, obrigada, querida. Ela finalmente me soltou e se afastou um pouco para me observar. Então, balançou a cabeça e perguntou: quando foi que você cresceu tanto? Quando se tornou essa mulher fenomenal? Abri um sorriso constrangida, feliz porque os garotos estavam lá no segundo andar, longe demais para ouvir aquilo. Ah, eu continuo a mesma. Você sempre foi linda, minha querida, mas agora... Ah, olhe só. Ela balançou a cabeça, parecendo atordoada. Está tão bonita. Vai ter um verão incrível. Incrível! Um verão inesquecível. Susana sempre falava com muita convicção, então acabava soando mais como um decreto, como se tudo fosse se tornar verdade só porque ela estava dizendo. A verdade é que Susana estava certa. Foi um verão realmente incrível. Foi o verão que mudou minha vida, porque pela primeira vez eu me sentia linda. A cada ano eu sempre achava que o verão seria diferente, que a minha vida ia mudar. Naquele, ela finalmente mudou, porque eu mudei. Capítulo 5. O jantar da primeira noite era sempre o mesmo. Uma panela enorme de caldo apimentado de frutos do mar, que Susana preparava enquanto esperava a gente chegar. Era cheio de camarão, patas de caranguejo e lula. Ela sabia que eu adorava lula. Desde pequena, eu guardava os pedaços de lula para comer por último. Susana deixava a panela no centro da mesa, junto com as cestas cheias de pão francês da padaria do bairro. Cada um pegava uma cumbuca, e enchia várias vezes durante o jantar e devolvia a concha de volta para aquele panelão. Susana e minha mãe sempre tomavam vinho tinto, e eu e os meninos bebiam fantaúva. Mas, naquela noite, havia taças de vinho para todos. Acho que todos aqui têm idade suficiente para tomar um vinhozinho, não acha, Lau? Perguntou Susana, sentando-se à mesa. Não sei não, começou minha mãe, mas então mudou de ideia. Ah, tudo bem, estou sendo rígida demais, não é, Beck? Susana riu, tirando a rolha da garrafa. Você? Jamais, respondeu ela, servindo um pouco de vinho para todos. Hoje é uma noite especial, a primeira do verão. Conrad tomou o vinho em 2 goles. Ele parecia acostumado a beber. Acho que muita coisa pode mudar em um ano. Mas essa não é a primeira noite do verão, mãe, retrucou ele. Ah, é sim. O verão só começa quando nossos amigos chegam em casa, explicou Susana, se debruçando na mesa, enchendo os braços e segurando a minha mão e a de Conrad. Ele se afastou, displicente. Susana pareceu não notar, mas eu notei. Eu sempre prestava atenção no que Conrad fazia. Jeremia também deve ter notado, porque logo mudou o rumo da conversa. Belle, olha a minha nova cicatriz, exclamou, levantando a camiseta. Marquei 3 gols nesse dia. Jeremia jogava futebol americano e tinha muito orgulho das suas cicatrizes de guerra. Eu me aproximei para ver melhor. Era uma marca bem longa, já começando a sumir, que atravessava a parte de baixo da barriga de um lado ao outro. Ficou bem evidente que Jeremia andava malhando. Estava com a barriga reta e durinha. E não era assim no verão anterior. Ele também parecia mais alto do que o irmão. Uau! Exclamei. Conrad bufou. Jerry só quer exibir o tanquinho, reclamou, arrancando um pedaço de pão e mergulhando na cumbuca. Por que não mostra para todos, em vez de só para Belle? Mostra pra gente, pediu Steven, abrindo um sorriso debochado. Jeremia devolveu o sorriso e então se virou para Conrad. Você só está com inveja porque largou o futebol. Então, Conrad tinha largado o futebol? Aquilo era novidade para mim. Você largou o futebol, cara? Perguntou meu irmão. Acho que era novidade para ele também. Conrad jogava muito bem, e Susana sempre mandava as reportagens que saía sobre o filho. Ele e Jeremia estavam no mesmo time fazia 2 anos, mas Conrad era estrela. Ele deu de ombros, indiferente. Ainda estava com o cabelo molhado da piscina. E eu também. Ficou chato, explicou. Ele estava falando de si mesmo. Ele é que ficou chato, retrucou Jeremia, que levantou e tirou a camiseta. Maneiro, não é? Susana deu uma boa risada, e minha mãe riu junto. Senta aí, Jeremia, mandou Susana, brandindo um pão francês na direção do filho.
filho, como se fosse uma espada. O que acha, Belly? Perguntou ele. Pareceu dar uma piscadela, mas seu rosto continuava imóvel. Bem legal, concordei, tentando não rir. Agora é a vez de Belly se exibir, comentou Conrad, zoando. Belly não precisa se exibir, é só olhar para ela que dá pra ver direitinho como está linda, interveio Susana, tomando um gole de vinho e sorrindo para mim. Linda? Ah, sei, retrucou Steven. Ela é um lindo pé no saco, isso sim. Steven, repreendeu minha mãe. O quê? O que foi que eu disse? Steven é porco demais para entender o conceito de beleza, comentei, em um tom muito doce. Depois empurrei o pão na direção dele. Oink, oink. Vamos lá. Coma mais um pedacinho de pão. Não seja por isso, disse meu irmão, arrancando um pedaço enorme. Belly, conta sobre as amigas gostosas que vai apresentar para mim, pediu Jeremiah. Já não tentamos isso uma vez? Perguntei. Não me diga que você já esqueceu da Taylor Joel. Todos da mesa riram, até Conrad. Jeremiah ficou vermelho, mas Phil também, balançando a cabeça. Você é muito má, Belly. Tem várias garotas bonitas no clube. Não precisa se preocupar comigo. Conrad, que é o problema. Ele que está ficando para trás. Jeremiah e Conrad tinham combinado de trabalhar juntos no clube. Con tinha sido salva-vidas lá no verão anterior, e dessa vez, Jeremiah já tinha idade suficiente para trabalhar também. Mas, na última hora, Conrad mudou de ideia. Preferiu ser ajudante de garçom em um restaurante chique de frutos do mar. A gente sempre ia lá. Crianças até 12 anos pagavam só $20. Por um tempo, foi o meu caso, e minha mãe fazia questão de avisar o garçom. Era quase uma necessidade dela. E eu sempre queria desaparecer quando acontecia. Queria ser invisível. Não porque os meninos implicassem comigo, o que eles até faziam. O que eu detestava era a sensação de ser diferente, de não pertencer ao grupo. Eu detestava destoar dos outros, só queria ser como eles.